eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja do Senhor para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro do profeta Malaquias. Para aqueles que nos acompanham ou nos visitam, conforme já foi citado aqui pelo reverendo Romeu, nós estamos numa série de exposições no livro do profeta Malaquias, e desta feita nós estaremos meditando no capítulo 2, versículo 10 até o versículo 16. Profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 10 ao 16. Estamos utilizando a versão Almeida Revista e Atualizada, que é a versão padrão adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Amém? Malaquias 2, 10 a 16, palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja ele quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vamos orar ao Senhor mais uma vez e suplicar a Ele a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Pai querido, a tua palavra foi lida e agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a instrução do teu povo. E eu quero pedir, meu Pai, iluminação, discernimento, intrepidez, mas também quero pedir que o Senhor me livre de mim mesmo e que eu seja fiel à tua palavra, que seja de fato o Senhor falando aos nossos corações, nos exortando como um pai a filhos. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja nesta manhã, o teu povo, aqueles que nos acompanham, que essa palavra seja fonte de exortação, mas também de consolo, de ânimo, de reavivamento nas nossas vidas. É em Cristo que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Por favor, mantenha aí a sua Bíblia aberta para juntos considerarmos o texto sagrado. O tema da mensagem nesta manhã, baseado no parágrafo que acabamos de ler, é
o Deus que odeia o divórcio exorta seu povo à fidelidade. O Deus que odeia o divórcio exorta seu povo à fidelidade. Imagine num dia como esse, ensolarado, quente, você está se dirigindo para o aeroporto da nossa cidade ou para qualquer outro aeroporto do nosso país ou além fronteiras para pegar um voo. E você chega lá, faz todo o procedimento e fica aguardando na sala de embarque a hora do seu voo sair. À guisa de introdução, eu queria destacar alguns pontos aqui no texto para que a gente possa começar a considerar o texto. Primeiro, eu vejo a importância da pregação expositiva. Expositiva, sequencial, lecto-contínua. Porque se o pastor não prega expositivamente, de forma sequencial, lecto-contínua, como nós fazemos aqui na nossa igreja, provavelmente ele nunca pregará um texto como esse num domingo pela manhã ou à noite. Por quê? Porque é um texto difícil, um texto polêmico, um texto extremamente sensível. Eu já tive a oportunidade de pregar esse texto aqui pelo menos umas 4 vezes nesses 12 anos. E certa feita eu estava pregando esse texto aqui numa série também, no domingo à noite. E alguém que estava presente no culto comentou com outro irmão: esse não é um texto para o pastor pregar no domingo na igreja. É um texto para pregar no culto de doutrina, numa reunião privada, não no domingo à noite. Mas a pregação expositiva, ela dá a oportunidade ao pastor não só de crescer biblicamente, mas de ser fiel e pregar todo o desígnio de Deus. Nós somos chamados não para pregar o que nós queremos, o que nós gostamos. Os textos que são fáceis, palatáveis, os textos que já são batidos ao longo dos anos e você olha para eles e pelo menos imagina que é fácil. Nós somos chamados para pregar todo o desígnio de Deus. Então, quando o pastor está pregando uma série expositiva, lecto-contínua, ele tem a oportunidade de ser fiel, independente do texto que vai cair, de quem está presente e das consequências da sua pregação. Segunda coisa é que nos parágrafos anteriores nós vimos que Deus exorta os sacerdotes. Malaquias chama a responsabilidade os sacerdotes de Israel. Nas 2 mensagens anteriores nós focamos exatamente sobre a pessoa do líder, os sacerdotes, aplicando para os nossos dias os pastores, os presbíteros, a liderança da igreja. Aquela liderança estava corrompida, aquela liderança estava vendida, aquela liderança não zelava mais pela exposição fiel da Sagrada Escritura, não ensinava o povo a forma correta de adorar a Deus, de apresentar os seus sacrifícios. O texto diz que dos lábios do sacerdote deve brotar o conhecimento e da sua boca o povo deveria buscar a instrução. Mas os sacerdotes, para manterem o seu status, manter o seu emprego, vendo a situação que o povo estava, mesmo o povo trazendo animais cegos, imundos, dilacerados para apresentar ao Senhor, eles não instruíram o povo da forma correta. Eles poderiam muito bem dizer: não foi isso que Deus determinou que vocês deveriam oferecer. A lei diz que tem que ser um animal puro, sem defeito, sem mancha, para ser apresentado diante do Senhor. Mas o sacerdote foi infiel, não honrou a Deus, não honrou ao povo, não honrou a sua vocação.
Deus trata com os sacerdotes, Deus repreende os sacerdotes, Deus diz que vai banir aqueles sacerdotes do meio do seu povo, Deus diz que vai envergonhar os sacerdotes, jogando excremento no seu rosto e tirá-los do meio do povo do Senhor. Mas como eu dizia nas mensagens anteriores, tal sacerdote, tal povo, tal pastor, tal igreja. Nenhum líder é neutro. Ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Liderança, como já dizia John Maxwell, é influência. Nada mais, nada menos. A liderança influencia. A liderança determina a caminhada do povo. E aí agora Deus, após se dirigir os sacerdotes, disciplinar os sacerdotes, punir os sacerdotes, Deus vai se dirigir ao povo. Por quê? Sem instrução, o povo do Senhor perece. Sem pregação, sem teologia, sem a exposição fiel da Escritura, a vida do povo vai cada dia mais se distanciando do Senhor. A teologia é a mãe da ética. O que cremos determina a nossa vida, a nossa praxe, a nossa caminhada no dia a dia. Nós somos fruto do que pensamos, da nossa visão de Deus, da palavra de Deus, do que nós aprendemos da palavra de Deus. Então, após se dirigir aos sacerdotes, Deus se dirige ao povo, porque tal sacerdote, tal povo, tal pastor, tal igreja, e o povo estava vivendo de forma dissoluta, pecaminosa, assim como a sua liderança. Terceira coisa que eu ainda gostaria de destacar à guisa de introdução é que esse texto não é fácil, não é simples, não é palatável, mas é a palavra de Deus. Esse texto trata de dois assuntos extremamente sensíveis na vida da igreja e muito pastor evita. E eu confesso a você, eu também gostaria de evitar. Não é à toa que todas as vezes que eu preguei esse texto aqui na igreja, deu polêmica, deu discussão, gera perguntas, questionamentos. Porque, por mais que nós estejamos tratando de princípios, nós temos pessoas que estão vivendo essa determinada situação, e aí nós temos que aplicar esse princípio geral às particularidades. E aqui é onde chega o problema. Porque nós não podemos nivelar todos do mesmo jeito, nós precisamos ver caso a caso, nós precisamos aplicar o princípio para cada situação. Mas quando você está pregando, você tem que pregar no geral. Uma coisa é você estar avaliando no conselho da igreja, diante do casal. Outra coisa é você estar no púlpito pregando para 200 pessoas, pregando na internet para 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. Eu não conheço cada caso, cada situação, cada vida. Eu tenho que aplicar o princípio. E o princípio aqui é de fidelidade. O princípio aqui é que Deus odeia o divórcio, o repúdio. É que Deus não admite aquilo que é chamado de casamento misto, entre um crente e um descrente, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre um filho de Deus e uma filha de deuses estranhos, adoradora de deuses estranhos. E nós vamos ver por quê. Então eram esses dois problemas que estavam acontecendo agora na vida do povo, e não só do povo, dos próprios sacerdotes. Haviam aqueles que estavam se divorciando das suas esposas, a mulher da sua mocidade, para casar com adoradoras de deuses estranhos, com filhas de deuses estranhos. E havia aqueles filhos de Deus, povo de Deus, que pertenciam à nação de Israel, que estavam se casando, unindo-se com adoradora de deuses estranhos.
casamento misto e divórcio. E por último, ainda para a gente entrar no texto aqui, eu queria dizer para você que o nosso país é laico. E que desde a década de 70, quando os próprios evangélicos foram às ruas para lutar e defender o direito ao divórcio, quando muitos evangélicos foram, por fazer essa diferenciação entre o Estado laico e um Estado teocrático, no Brasil não é crime, não é pecado, até porque não existe pecado na esfera de Estado. Não é pecado se divorciar, não é pecado você estar no segundo, no terceiro casamento. Mas nós não estamos tratando aqui da esfera do Estado. Uma coisa é o Estado, outra coisa é a igreja. A igreja é a voz da consciência para o Estado. Mas nós não podemos negar para o Estado o princípio da palavra de Deus. Então, muito embora o divórcio já seja aceito no nosso país, muito embora adultério não seja crime mais, nem pecado no nosso país, biblicamente falando, continua sendo algo reprovável diante de Deus. E nós somos submissos à Constituição Federal, nós devemos ser bons cidadãos, cumprir as leis, estar debaixo das leis, obedecer às autoridades que são constituídas por Deus, porque aqui nós temos outro problema, abrindo um parênteses. Nós achamos que as autoridades constituídas por Deus são só as autoridades eclesiásticas, pastores, presbíteros, diáconos. Não, a autoridade civil, por mais pagã que ela seja, incrédula, é uma autoridade constituída por Deus, e por isso nós devemos obediência às autoridades civis. Nós devemos obediência. Agora, desde que essa autoridade civil não contrarie a palavra de Deus, porque ela só está exercendo a autoridade porque Deus lhe deu essa autoridade, e acima dela nós obedecemos a Deus. Importa obedecer antes ao Senhor do que aos homens. Então, no momento que o Estado brasileiro, que as autoridades civis, elas tomam determinada decisão que não contraria a palavra de Deus e estabelece isso para a nação, nós somos obrigados a cumprir, porque essa autoridade é constituída por Deus. Você pode gostar ou não gostar, pode ser de direita ou de esquerda, mas é constituída por Deus. Agora, na hora que essa autoridade civil toma uma decisão, baixa um decreto que contraria as Escrituras, eu estou livre dessa obediência, porque a minha obediência é, em primeiro lugar, o meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Então, nós vamos lidar com um texto que não se aplica na esfera civil. Lá a situação já está resolvida. Já existe a possibilidade do divórcio, já existe a possibilidade do segundo, do terceiro, do quarto casamento e de tantas coisas. Mas nós vamos lidar com um texto que no contexto da igreja do Senhor continua em vigência e deve ser aplicado às nossas vidas. Como nós vamos influenciar a nação, como nós vamos fazer com que isso se multiplique na nação, aí nós precisamos entender que não vai ser impondo uma lei de cima para baixo para que pagãos cumpram. Vai ser através da pregação fiel do Evangelho, de vidas transformadas. E na hora que a nossa nação for convertida a Jesus, não por força de um decreto, mas pela pregação fiel do Evangelho, nós vamos ter pessoas cumprindo isso aqui. E talvez até mudando as leis do país, dizendo assim: agora nós queremos voltar ao princípio lá da Sagrada Escritura. Então, com isso em mente, eu queria chamar você a olhar para o texto
e pedir ao Senhor que aplique esse texto no nosso coração. Eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, me dá a graça de ser fiel, de exortar, mas de consolar. Eu estou falando aqui, e eu poderia até acrescentar outro ponto ainda, à guisa de introdução. Eu estou falando aqui não na condição de um juiz, de um delegado, de um acusador. Eu estou falando aqui na condição de um pastor, de um mensageiro, que tem que ser fiel à mensagem, que tem que expor todo o desígnio de Deus, mas também que tem que saber colocar óleo na ferida, colocar a ovelha nos braços, estender a mão, chorar com a ovelha e dizer: apesar de mim e de você, Deus nos ama. Deus nos ama. Então, por favor, não tenha a mensagem aqui como algo que alguém está se colocando aqui no pedestal, numa condição de promotor de justiça, de acusador. Não, coloque no seu coração que é um pastor falando com a igreja a palavra de Deus, e que é pecador tanto quanto você, e que pede todos os dias a graça de Deus para não cair numa situação como essa. Mas tem muitos que já caíram e precisam da mão estendida da igreja, precisa do amor cristão, precisa de Deus, precisa de alguém que chegue e diga: eu estou com você, estou orando por você, conte comigo, conte comigo. Primeira coisa que chama a atenção nesse texto são as perguntas retóricas, perguntas que você já sabe a resposta, mas perguntas que são feitas para nos levar à reflexão. Malaquias capítulo 2, versículo 10 diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Eu falei que esse texto não é simples, não é fácil, não é palatável, é extremamente polêmico, e a dificuldade já começa na primeira frase. Não temos nós todos o mesmo Pai? A pergunta é: que Pai? Se você lê os comentaristas, e eu sempre tenho o cuidado de pesquisar, de ir atrás, de ver opiniões diferentes, os comentaristas não chegam a um consenso, como quase sempre acontece com comentarista. Eu tinha um pastor amigo da Assembleia de Deus que ele dizia assim: comentarista só quer uma folha em branco para escrever alguma coisa. Que Pai o texto está falando? Não temos nós todos o mesmo Pai? Por causa da segunda pergunta, quando diz assim: não nos criou o mesmo Deus, alguns comentaristas dizem que aqui nós temos nas duas perguntas a mesma figura. Pai aqui é esse Deus que nos criou. E aí o texto estaria fazendo referência à paternidade de Deus e o fato de Deus ter nos criado. Deus é o nosso Pai e também é o nosso Criador. Então existe uma relação aqui afetiva, o mesmo que ele falou para os sacerdotes, e existe uma relação aqui extremamente interessante, que é de senhorio. Ele nos criou, e porque ele nos criou, ele tem autoridade sobre nós. Ele não só é nosso Pai, ele nos criou. Então ele é Senhor sobre as nossas vidas, porque ele nos criou. Direito de criação. Mas outros estudiosos, e eu acredito que eles estejam mais próximos do que o texto diz, à luz de todo o contexto de Malaquias, diz que a palavra Pai aqui, quando Malaquias está dizendo assim: não temos nós todos o mesmo Pai. Pai aqui poderia estar falando de Abraão, o pai da nação, o pai da fé, ou quem sabe de Jacó. Porque o contexto aqui, e você vai ver no final desse texto aqui, quando ele vai falar que eles estavam profanando a aliança dos seus pais, ou seja, dos patriarcas, dos cabeças da nação. Porém, independente de quem seja aqui, se é a figura de Deus, se é a figura de Abraão ou de Jacó,
Qual é a ideia que o texto está passando para nós, para que a gente possa começar a entender por que Deus não aceita o casamento misto e por que Deus odeia o divórcio? O que o texto está dizendo é que nós somos uma família. Não temos todos o mesmo pai. Ou seja, nós não somos uma só família, não estamos debaixo dessa paternidade do mesmo pai. Não nos criou o mesmo Deus. Em outras palavras, o que o texto está ressaltando para nós é: nós somos um só povo, uma só nação, uma só família. Nós somos uma família. O princípio aqui é família. É um só povo. Então, não temos todos o mesmo pai. Não nos criou o mesmo Deus. Não pertencemos a uma só família, a um só povo, a um só rebanho, a uma só nação, a uma só igreja. Está falando aqui da unidade do povo, dessa liga, dessa amálgama que une o povo de Deus, que une a nação de Israel. Nós temos o mesmo Pai, o mesmo Deus. Nós somos um só povo. Nós temos a mesma família. Então, se somos uma só família, se temos o mesmo Pai, se temos um só Deus, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Está vendo por que eu acho que está falando de Abraão, de Jacó, dos patriarcas? O que o texto está dizendo? Povo de Israel, povo de Judá, que doideira é essa que está acontecendo aí? Vocês são filhos do mesmo Pai. Vocês foram criados pelo mesmo Deus. Vocês são uma só família, um só povo. E quando você casou com a sua irmã, a filha do mesmo pai, aquela que foi criada pelo mesmo Deus, que pertence a essa família. Então, como é que nós vamos ser infiéis, desleais, para com alguém que pertence à nossa própria família, à nossa própria casa, que é filha do nosso pai, que é filha e criatura, criação do mesmo Deus? Eu não estou traindo alguém estranho, eu estou traindo alguém que pertence ao meu clã, que pertence à minha família, que pertence ao meu Deus. Você consegue imaginar o impacto do argumento que Malaquias está levantando? Ele diz: por que seremos desleais uns para com os outros? Olha a palavra, irmãos, tem palavras aqui que são extremamente pesadas. Profanando. Ele vai usar profanação, abominação, tantas palavras duras, pesadas. Vocês estão profanando. Profanando o quê? A aliança dos nossos pais. Aqui também é passível de interpretação. Porque ele coloca que o casamento é uma aliança. É um pacto. E aqui o profeta pode estar trazendo à baila o contexto da época onde os casamentos eram arrumados pelos pais. Eram arranjados. Então, a criancinha lá, na mais tenra idade, os pais diziam: meu filho vai casar com a sua filha, e vice-versa, e faziam uma aliança os pais. Chegava a fase do casamento, aquela aliança, aquele pacto era concretizado,
e era celebrado o casamento. Aí agora passaram-se os anos, Abraão, junto com outro membro da nação, com outro ancião daquela nação, tinham feito uma aliança, um pacto que os seus filhos iriam se unir em matrimônio. E esses filhos agora, depois de um tempo, resolvem quebrar a aliança dos seus pais, desonrando os seus pais. O voto que não só eles fizeram, a aliança que não só eles fizeram, mas que os seus pais fizeram. Então o profeta está dizendo assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Seja Abraão, Isaque, Jacó, seja qualquer um dos pais. Aqueles pais tinham empenhado a palavra, tinham dado a palavra. Era o contexto da época, era a cultura da época, era a forma que os casamentos eram efetivados na época. E esses filhos, esses judeus, esses que pertenciam ao povo de Israel, estavam quebrando a aliança dos seus pais. Guarde essa palavra aliança, porque ela vai aparecer ao longo do texto, ao longo do livro de Malaquias. Deus é o Deus da aliança. Casamento não é pura e simplesmente um contrato, como acontecia lá no Código de Hammurabi, que era um contrato papel passado. Já naquela época, casamento no contexto do povo de Deus não é só um papel passado. Casamento no contexto do povo de Deus é uma aliança, é um pacto que é feito diante de Deus e diante dos homens, diante dos nossos pais, diante da nossa família, diante da igreja do Senhor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Aí ele vai dizer o que estava acontecendo. Judá tem sido desleal. E olha a palavra que ele vai utilizar. Ele já utilizou profanação. Estão profanando a aliança. Mas agora ele diz: e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O profeta levanta as perguntas retóricas, levanta o princípio, fala desse ideal de família, de um só povo, a unidade da nação. O que está em jogo aqui é essa unidade familiar, essa unidade da nação, esse pacto, essa aliança que foi feita diante dos pais para se preservar a descendência santa, a unidade do povo, a nação. É esse o fundamento. E ele diz: mas Judá, sinônimo aqui de Israel, de povo de Deus, tem sido desleal e uma abominação. Essa palavra era usada para os cultos idólatras, para os sacrifícios idólatras. Abominação, como por exemplo quando os pais sacrificavam seus filhos a Moloque. Era abominação, é algo abominável diante de Deus. Abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Aqui mais uma vez os exegetas têm que quebrar a cabeça, porque a palavra que está traduzida aqui como santuário é santidade do Senhor. A palavra no original é santidade, que tanto pode estar fazendo referência ao santuário,
ao templo onde o povo ia adorar, e ali era revelada a santidade do Senhor. Ali tinha o Santo dos Santos, ali tinha a presença de Deus. Ali é onde estava exatamente a santidade do Senhor sendo manifestada. Então, o que é que poderia estar acontecendo aqui? Que uma leitura rápida do texto dá essa impressão. E pode ser, de fato, o que estava acontecendo, pelo contexto. O povo de Judá conhecia uma adoradora de Moloque, dos deuses lá da Mesopotâmia, os deuses pagãos. Começava a namorar com elas, se relacionar com elas, daqui a pouco levava para o santuário do Senhor, para a casa do Senhor, para o lugar onde manifestava-se a santidade de Deus. Com isso, estavam profanando o santuário. Se você olha o Antigo Testamento, você vai ver que os gentios não podiam entrar no templo, a menos que eles se tornassem um prosélito, que eles fizessem todos os votos rituais para crer no Deus de Israel, e nós vamos tratar mais disso à frente. Aí eles podiam entrar, mas havia um espaço no templo reservado para mulheres e para gentios, uma espécie de átrio, porque no templo em si eles não podiam entrar, era profanação, eles não podiam profanar o templo do Senhor. Ali só o povo da aliança, o povo de Deus. E o que estava acontecendo? O povo de Judá estava levando a filha de Dagom, de Moloque, de outros deuses, para dentro da casa do Senhor. Irmãos, a gente acha que isso é algo lá dos tempos de Malaquias. Acontece ainda hoje. Certa vez um camarada disse para mim assim: pastor, aconteceu um negócio comigo terrível. Já falei aqui na igreja e vou falar porque ele diz abertamente. Ele estava traindo a esposa, não podia ir para a igreja com a esposa. Aí a esposa veio para o culto e ele foi para outra igreja com a amante. Veja como a mente do ser humano ela pode estar tão cauterizada de chegar a esse ponto. A esposa foi para a igreja, para uma igreja, e ele foi se encontrar com a amante e foi para outra igreja. E está lá com a amante, na casa do Senhor, ouvindo a palavra, os louvores, talvez levando oferta na frente, estava lá. Por providência de Deus, nesse dia que o camarada fez isso, ele disse que quando estava lá, bem quietinho na igreja, com a amante, e o pastor subiu no púlpito para pregar a palavra, Deus deu a palavra ao pastor direto assim para ele. E falou exatamente o que estava acontecendo ali naquela noite. Pessoas que estão em pecado, em adultério, e traz a amante para dentro da igreja. Ele disse: pastor, eu procurava assim um buraco. Porque, sabe o que é isso, irmão? É a misericórdia de Deus para com a vida desse camarada. É Deus dizendo assim: eu te amo, e eu quero te livrar desse abismo que você está caindo. Mas olha a insensibilidade. Você pegar a amante, ou o seu amante, e levar como se nada tivesse acontecendo para um culto que você vai prestar ao seu Deus. Era isso que estava acontecendo aqui. Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Deus ama o seu santuário. É o santuário do Senhor, é onde a santidade do Senhor se manifesta. A outra possibilidade de interpretação desse texto, que é muito interessante, e que talvez faça jus ao contexto, que como ele está falando aqui de santidade ou de santuário do Senhor, seja aqui sinônimo da própria nação.
É uma possibilidade. A nação de Israel é o povo santo do Senhor. É a santidade do Senhor. Manifesta a santidade do Senhor. Então o que estava acontecendo aqui? A nação estava sendo profanada com a entrada de adoradora de deuses estranhos. E a expressão aqui, adoradora de Deus estranho, no hebraico, ela é literalmente filha de Deus estranho. Porque assim como o adorador do Deus verdadeiro é sinônimo de filho de Deus, o adorador do Deus pagão, ele é filho daquele Deus pagão. Ele é um filho de. Então, no hebraico aqui, a ideia é: e casou-se com a filha de Deus estranho, que adorava Deus estranho, e que é filha. E o que estava acontecendo? Aqui é o ponto, meus irmãos, porque o Senhor é contra o casamento misto. É porque o casamento misto, ele quebra esse ideal, esse pacto, essa aliança, esse projeto de Deus de ter uma raça santa, uma descendência pura, uma descendência que de fato são de filhos e filhas de Deus. Na hora que o santuário estava sendo profanado, ou que a nação de Israel estava tendo a infiltração de pessoas, de filhos de deuses estranhos, de adoradores de deuses estranhos, aquela descendência e a própria nação seria corrompida. Agora deixa eu fazer uma observação aqui, que o texto é muito claro e a palavra de Deus não podemos perder nada. O problema aqui não é racial, o problema aqui não diz respeito à questão de estrangeirismo, o problema aqui é religioso, é cultico. Não é que o povo de Israel não podia casar com um moabita, com alguém do Egito, de outra nação. Não. Até porque, independente de nação, independente de povo, todos são criados pelo mesmo Deus. O problema aqui é religião, é culto, é adoração. Se alguém lá do Egito, se algum moabita, e nós temos exemplos na Bíblia de pessoas pagãs que se converteram, se convertesse ao Deus de Israel e passasse a adorar o Deus de Israel, essa pessoa entraria nessa aliança e passaria a pertencer a esse povo. A questão aqui não é pura e simplesmente cultural ou algo que está relacionado a um racismo com outra nação. Não, a questão aqui é o adorador a Deus, o adorador de Deus, o filho de Deus e a adoradora dos deuses pagãos ou a filha do Deus pagão. Esse é o ponto. Essa é a questão. Por que eu estou ressaltando isso? Porque tem muito pastor que quando vai falar sobre isso aqui, ele comete esse erro crasso de fazer essa divisão entre a humanidade que Deus não faz. Meu irmão, se você quiser casar com um camarada, com uma menina lá do outro lado do globo, bênção, desde que seja no Senhor. Não interessa a sua cor, não interessa a sua etnia, o que interessa é que vocês se amam. É que vocês se amam. Então, nós não podemos ter essa ideia racista, exclusivista, de queremos manter uma raça pura, como aconteceu no nosso país. A vergonha que aconteceu no Brasil de muitas vezes quererem embranquecer a nossa nação. A riqueza do nosso país é essa mistura cultural de raças, cores. Por isso que o nosso país é tão bonito como é, tão diversificado, com tanta riqueza cultural. Então nós não estamos falando aqui dessa questão cultural, nós estamos falando aqui de culto, de religião, de adoração a Deus. Você pode casar com
uma sertaneja ou um sertanejo ou com um africano. O que importa é que os dois adorem ao Senhor. Adorem o Senhor. Aí o texto diz: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Você já pensou que dureza? Deus está dizendo: se um de vocês contraírem matrimônio, construir um relacionamento com filhas de deuses estranhos, com gente que não pertence ao meu povo, eu vou eliminar vocês do meio do meu povo. Por que tamanha dureza? O contexto. Israel foi para o cativeiro por causa da idolatria. E Israel caiu na idolatria porque quando os homens de Israel começaram a se relacionar com as filhas dos homens, com as mulheres idólatras, elas levaram esses homens à idolatria. O rei Salomão, até hoje, existe uma interrogação muito grande, porque quando Salomão começou a casar com as mulheres idólatras, e por questões políticas, econômicas, sociais, contratos, quando ele começou a casar com as mulheres idólatras de outras nações, elas viraram a sua cabeça a ponto dele começar a aprovar aquilo que Deus não aprova e cair na idolatria. Então, mais uma vez, agora, depois do cativeiro, depois de tudo aquilo que o povo passou, Judá estava cometendo o mesmo erro dos seus pais, lá atrás. E isso colocava em risco a estabilidade da nação e do culto a Deus. E Deus disse: eu vou eliminar o homem que fizer isso e vou tirar do meio do meu povo. Por quê? Porque Deus queria preservar uma descendência santa, pura. Como diz lá em Gênesis, os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens e a coisa bagunçou. Mas o Senhor queria uma descendência pura, santa. Aqui, meus irmãos, é muito sério, porque nós precisamos fazer o corte para os nossos dias. E aqui é onde começa o problema. Porque, como eu disse, ali está falando da estabilidade da nação, ali está falando da unidade daquela nação, está falando de povos que adoram deuses diferentes, divindades diferentes, que têm cultos e liturgias diferentes. Enquanto um adora ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, de uma forma litúrgica, onde sacrifícios de animais são apresentados, o outro está adorando uma divindade criada à sua própria imagem e semelhança, muitas vezes até com sacrifícios de seres humanos, como era o caso de Moloque. E se houvesse essa mistura, a nação de Israel estava em risco. Pastor, e hoje? Como é que se aplica isso aqui, o casamento misto, para hoje? Do mesmo jeito. Existem princípios na Bíblia que a gente precisa seguir. O apóstolo Paulo lidou com essa questão. O próprio Senhor Jesus lida com a questão do divórcio. Mas Paulo teve que lidar com a realidade dos casamentos mistos, agora num contexto grego, não judaico, num contexto grego, quando ele escreve a carta aos Coríntios. E a situação que Paulo vai enfrentar não tinha referência lá atrás. Porque agora a situação de Paulo era: pregou o evangelho em Corinto, se converteu o homem ou a mulher, mas o cônjuge não. Abandona? Abre mão? Ele diz: não. Se o seu marido descrente, o seu cônjuge descrente, permite a relação, quer continuar na relação e não impõe a você abandonar o seu Deus, você não pode se separar dele. Continue com ele, continue com ela,
continue no relacionamento, porque os filhos de vocês, por causa de você agora, eles são santos. E o próprio marido está sendo santificado, ou a mulher, por causa do crente. É uma realidade. A mulher veio para a igreja, o marido não veio. Vai se separar? Não. Já vi pastor dizendo que era preciso se separar. A Bíblia não diz isso. Mas o ponto aqui é, eu sou crente, sou um servo de Deus, temo o Senhor, tenho a Bíblia como a minha única regra de fé e prática, adoro o Deus verdadeiro, e de repente eu conheço alguém que não adora o mesmo Deus que eu adoro, que não tem os mesmos princípios de fé que eu tenho. E aí? O que eu faço? Eu queria deixar bem claro para os irmãos que, como eu disse, não é tão simples e não é tão fácil quanto parece. Mas, por exemplo, a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, que a igreja presbiteriana adota como símbolo de fé e como uma fiel exposição da Escritura, é muito clara quando coloca lá que crente, presbiteriano, reformado, aqueles que seguem a religião reformada, eles não casam com papistas, com idólatras, com pessoas de outras crenças. Crente só casa com crente. Então, isso é muito claro na nossa confissão de fé. Ah, mas tem pastor que faz. Ele faz, mas ele está contrariando os votos que um dia ele fez aqui no púlpito, quando ele foi ordenado, dizendo que ele recebia a confissão de fé, o catecismo, os símbolos de fé da igreja e que ele subscreve aqueles símbolos. O texto lá é claro, papistas, ou seja, crente reformado, presbiteriano, não casa com católico apostólico romano, porque para a fé reformada, o catolicismo é pagão. Mas e o que a Igreja Católica pensa, pastor? A mesma coisa. E eles estão sendo coerentes. O catecismo da Igreja Católica, e eu tenho o catecismo da Igreja Católica, e mais uma vez fui ler essa semana, Dani estava lá em casa, inclusive mostrei. O catecismo da Igreja Católica é claro no capítulo que trata sobre o matrimônio, extremamente coerente. É a mesma linha de teologia, a teologia da aliança. A Igreja Católica também defende a teologia da aliança. E lá no catecismo da Igreja Católica diz que para haver a união matrimonial, não é nem o sacramento, é uma bênção. O padre não pode dar o sacramento a alguém que não pertence à fé católica. Ele vai dar uma bênção. Para ele dar essa bênção, que não é nem um sacramento de fato, ele precisa, primeiro, está escrito lá, da autorização de um bispo. Então o padre não pode fazer de qualquer jeito. Segundo, a parte que é crente evangélica protestante está lá dizendo que vai prometer e jurar que não evangelizará a parte católica. Terceiro, está lá no catecismo, que a parte crente e a parte católica vão prometer que os seus filhos, quando nascerem, serão educados na fé católica. Se não fizer esse compromisso, não pode haver a bênção. Ah, pastor, mas eu conheço o padre fulano que fez. Ele faz. Assim como os pastores presbiterianos ou reformados que também faz. Está indo de encontro aos seus símbolos de fé. Agora, qual é o ponto que eu quero levantar aqui? É que eles estão sendo coerentes. Porque sabe qual é a maior vítima nessa situação? Os filhos. Meu irmão, se você quer casar com alguém de outra religião, se você quer casar com alguém que não segue a mesma fé que você tem, ok. A pergunta é, quando o filho nascer, para qual igreja ele vai?
Como é que vai ficar a mente dessa criança? Você vai educar nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor, e o seu cônjuge não. Você vai querer levar o seu filho para a igreja e o cônjuge vai querer levar para o carnatal. Como é que fica? E aí daqui a pouco o casamento entra em conflito. Por quê? Porque nem a parte católica foi fiel à sua religião e ao seu Deus, à sua divindade, a maneira como ele encara as coisas de Deus, nem a parte descrente, nem a parte crente. E aqui tem um problema sério, meus irmãos, para a gente caminhar para outra parte. Sabe qual é o problema? É que se você negocia a sua fé no Deus que você diz que crê, no Deus Todo-Poderoso, você negocia qualquer coisa. Se você está disposto a negociar a sua fé, seus valores, seus princípios, você vai negociar outras coisas. Eu já acompanhei casos de pessoas que fizeram um voto. Eu vou com você para o culto e você vai comigo para a missa. E sabe o que as estatísticas dizem? Geralmente, a parte protestante e evangélica, ela sai perdendo. Ela sai perdendo nisso aí. Então, meu querido irmão, pense muito bem. E deixa eu já fazer uma ressalva aqui. Eu não estou falando de salvação, por favor. Não estou falando de salvação. Salvação é uma dádiva, é um presente. É algo que Deus nos deu. Salvação é isso, eu não estou falando de salvação. Mas o que eu estou falando é que se você entrar numa relação como essa, você é crente, você é salvo, mas você vai pagar um preço, porque o seu lar é um lar disfuncional. Você vai caminhar para a igreja e o cônjuge não vai. Você vai querer educar os filhos de uma forma, o cônjuge quer de outro. E isso vai criar um problema. Cá entre nós, deixa eu dizer uma coisa aqui, principalmente para os jovens. Tu está achando que casamento é fácil, é? Casamento de crente, casamento de reformado, presbiteriano. Eu acho que de presbiteriano é pior ainda. Porque presbiteriano é burocrata. Presbiteriano tudo é na ata, é no... Como diz o grande filósofo, pastor Enoque José de Araújo, casamento é que nem rapadura, é doce, mas não é mole. Agora imagine, o casamento já tem os problemas naturais do dia a dia, imagine você trazendo mais, criando mais. Pastor, estou nessa situação, fique quieto, caia nas mãos de Deus, não mexa mais nisso. Não mexa mais nisso. Não estou dizendo que você vai para o inferno, não estou dizendo que você está condenado, estou dizendo que você agora fique quieto. Clame pela misericórdia de Deus. Peça a graça de Deus. Não saia, não se divorcie, porque aí você vai cair no segundo erro. Aí tem pastor que diz, não, cabe, saia fora. Nada disso, não mexa mais. E caia na mão de Deus, não dos homens. Não dos homens. Os homens geralmente são mais piedosos do que a gente imagina. Então fique quieto. Agora, se você não entrou, meu irmão, peça a graça de Deus para não entrar numa situação como essa. Porque depois você vai sofrer. Você vai passar dificuldade. E é isso que a palavra de Deus está querendo livrar você. Além de livrar a igreja, livrar a casa do Senhor. O último ponto, e eu vou ser bem rápido aqui, até porque é um ponto bastante conhecido. O texto diz que o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja ele quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. O que ele quer dizer é, independente se for sacerdote, se for o povo, se é o pai, o patriarca, o filho, independente de quem for, o Senhor diz que naquele contexto lá, eliminaria do meio do seu povo. Por causa da questão da unidade da nação. Da unidade da nação. Aí o Senhor diz assim, para a gente caminhar para a conclusão. Ainda fazeis isto.
Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua mocidade. Primeiro ele tratou dos casamentos mistos, crente com descrente, adorador do Deus verdadeiro com adoradora de Deus estranho. Aí agora ele vai tratar de outro problema em Israel, que é talvez mais sério do que o outro. Qual é o problema? Aqueles irmãos lá de Judá, crentes, veja a descrição do cara aqui. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemido. Imagina aí um adorador fervoroso, um crente pentecostal, daquele que é fogo puro, na casa do Senhor chorando, gemendo, é lágrima, é aquele cara fervoroso. Mas o texto diz que o Senhor não olha mais com prazer a oferta, nem aceita da sua mão. Como assim? O cara está fazendo um culto, meu irmão, que não é aquele culto presbiteriano reformadão, né? Porque tem presbiteriano que acha, como diz J. Packer, que culto solene é sinônimo de culto fúnebre. Solenidade, no contexto reformado brasileiro, é sinônimo de funeral. Vamos fazer um clamor, irmão. Senhor Deus e Pai. Um clamor em silêncio. O presbiteriano é o único que clama em silêncio. J. Packer diz assim: não existe nada mais solene do que um defunto, mas está morto. Culto solene não significa dizer culto frio, apático, petrificado. Solenidade não quer dizer pura e simplesmente silêncio, onde uma mosca passa e ninguém se incomoda. Calma. Como eu fiquei sabendo de uma igreja presbiteriana, o irmão foi para a igreja, e aí começou a se empolgar, e o pastor estava pregando, né? O culto era tão solene que o sermão era aquele sermão lido, do amém até a introdução. Mas aí Deus de vez em quando usa, né? E o irmão estava lá ouvindo a palavra e foi se enchendo assim, ele, glória a Deus! O diácono chegou e disse, no próximo glória você está na rua, viu? Próximo glória você está fora. Porque aqui nós somos solenes. Veja aqui, choro, gemido, lágrimas, na presença de Deus. Mas diz o texto que Deus não aceitava. E por favor, eu sei que o reformadão vai dizer assim, porque todo reformadão é bom em exegese, pelo menos acha. Olha aqui, está vendo aí, olha. Deus é contra as emoções. Nada disso, meu querido. Deus fez você um ser emocional. Eu fico doente quando eu vejo alguém dizer, não, se você chorar no púlpito é piega, se você chorar na igreja é coisa infantil, é coisa de pentecostal e tal. Eu tinha colegas no seminário que zombavam porque na hora da Santa Ceia a gente estende a mão assim, isso é coisa de pentecostal. Não, porque eu não escuto determinadas músicas e tal. Mas o miserável, quando está torcendo pelo esporte, quando está torcendo pelo Santa Cruz ou pelo ABC ou América, ele só falta pular de cima do estádio. Ele grita, ele chora, ele se emociona. Mas na igreja, solene. Se o pastor Romeu der um glória, chorar, vai dizer, ih, esse bicho aí é penteca, não dá certo aqui não. Calma, meu irmão. Deus nos fez com razão, mas com emoção também. E louvado seja Deus, quando a nossa emoção está submissa ao Senhor e está na presença do Senhor, quando a razão, ela comunica para o nosso coração a verdade de Deus. Que coisa terrível você ir para um culto. Meu irmão, eu fico doente, eu sei que eu tenho que terminar, mas quando eu vou para um culto, que eu vejo o grupo de louvor, que parece que está fazendo um funeral,
Eu vejo o pastor pregando que você diz assim, será que esse miserável acredita no que ele está falando? Porque é morto. A situação é terrível. Aí você sai do culto, passa ali no Carnatal e você vê a galera pulando, sambando, dançando, o trio elétrico, as músicas. Diz assim, tem alguma coisa errada com o povo de Deus, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Porque se o ímpio consegue se alegrar na presença do capeta, pular, dançar até 5 da manhã, por que nós que estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, nós não podemos nos alegrar na presença dEle? Eu não estou falando de emocionalismo, não estou falando de macaquice, eu estou falando de realmente você se quebrantar diante de Deus. Quando foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Quando foi a última vez que você cantou um louvor na casa do Senhor, que aquilo ali fez você tremer os ossos? Quando foi a última vez que você orou, e orou como a igreja primitiva em Atos capítulo 4, que diz que tremeu o lugar, e aquele povo estava diante de Deus? Não confunda solenidade com apatia. Não confunda a defesa pela solenidade com o estar escondendo uma alma seca, sem piedade, sem vida diante do Senhor. Eu não vim aqui nessa manhã adorar uma ideia, um conceito teológico, filosófico. Eu não vim aqui discutir ideias. Eu vim aqui adorar aquele que é vivo, que é rei, que é Senhor, que está vivo. Que está vivo. E se Ele está vivo e eu estou diante dEle, eu estou me comunicando com um ser, com uma pessoa, não com uma ideia. Mas qual era o problema aqui? É que eles choravam, mas estavam em pecado. E aí a gente precisa fazer o corte. Nem sempre o choro, nem sempre a emoção, nem sempre as lágrimas, os gemidos, significa dizer que aquilo ali é de Deus ou que aquilo ali é sincero. Se botar uma música de Roberto Carlos aqui tocada de forma bem melódica no piano, você vai chorar também, meu irmão. Eu choro. E não significa dizer que é o Espírito Santo. Então, cuidado. Cuidado. O texto diz que eles choravam, mas estavam em pecado. E Deus não estava mais aceitando, porque Deus não se impressiona com nossas lágrimas. Nós não podemos fabricar lágrimas, fabricar emoções, criar o ambiente. Ai do pastor que cria um ambiente. O ambiente tem que ser criado pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo é derramado. Não sou eu que crio, é o Espírito Santo de Deus. Aí ele diz, mas por que o senhor não está aceitando? Por que o senhor não aceita mais? A gente está chorando, está gemendo. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. E sendo ela a tua companheira, você foi desleal para com ela. O que estava acontecendo? Um dia, lá na mocidade, na juventude ainda, aquele camarada foi ao altar com aquela mulher, fez os votos diante do Senhor, diante da família, diante do pastor, de todo mundo, e disse, eu vou ser fiel a ela, enquanto o Senhor nos der vida, eu estarei com ela. Aí, passou o tempo. Um dia ele está viajando, ou está passeando em outras terras, ele viu uma adoradora de Deus estranho, ele viu uma mulher pagã, ele viu uma filha de Belial, novinha, está com tudo em cima, toda bonitona, e ele começa a abrir mão da mulher da sua mocidade por aquela. E o que eles faziam? Se divorciavam, repudiavam, abandonavam suas esposas, ia lá à procura da filha de Belial, de Deus estranho, casavam e ainda vinha para a casa do Senhor. E quando eles estavam ali, eles choravam, eles oravam. Espera aí, meu irmão. O cara trocou a de 40 por 2 de 20. Ele vai chorar no louvor, meu irmão. É gratidão, não é não? Olhando do ponto de vista humano. Deus me abençoou. Igual o irmão que estava dando testemunho no culto da restauração aqui em Natal, uma vez, transmitido pela rádio. Eu ouvi. Diz assim, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. O
pastor não perguntou antes qual era o testemunho, né? Ou o testemunho. Deus é tão bom, irmão, mas Deus é tão bom, Deus me ama tanto, que Deus me deu uma viúva, com um Fusca 74, novinho, já tem filho, nem menina eu vou precisar fazer, aposentada, com dinheiro no banco, irmão, eu estou na bênção. O pastor disse, me dê o microfone, meu filho, pelo amor de Deus. Cuidado. Veja, esses homens pecaram feio, foram desleais para com a mulher da sua mocidade. Eu não tenho mais tempo para explorar em profundidade isso aqui. Mas você consegue ver a cena? Você consegue visualizar a cena? O que Deus está colocando aqui? Por que Deus odeia o divórcio? O que Ele vai dizer? Meu irmão, eu estou aqui hoje pregando, eu estou aqui na casa do Senhor, eu fiz seminário, eu cheguei onde cheguei, não foi por causa dos meus talentos, não. Foi a graça de Deus, foi talentos que o Senhor me deu, sim, mas Deus colocou uma mulher do meu lado, que cuida de mim, que cuida da minha roupa, que incentiva, que chora, que ora comigo, que esteve comigo nas horas mais difíceis, nas horas boas, que nos 4 anos que eu fiquei viajando para o seminário, ficou em casa, segurando ali a peteca. Aí, de repente, você cresce um pouquinho, começa a galgar patamares maiores, abandona a mulher da sua mocidade, aquela que estava com você quando você não era nada. Quase que eu dizia uma expressão aqui, lá do sertão, quando você era um Zé, Mané, quando você, meu Deus do céu. Olha, tem uma foto minha, quando eu trabalhava na ótica, no laboratório, que olharam lá em casa, que eu não sei o que o Justo Neto viu, não. Não ria não, Rev, que a Ivaneide também, tem umas fotozinhas suas. Diz assim, rapaz, o que essa mulher viu, meu irmão? Foi o Senhor que botou assim algo no olho dela. Aí você chega lá na frente, você abandona, para construir a vida com outra pessoa. O que o texto está dizendo? Você está sendo desleal à companheira. Olha a expressão companheira que o texto está dizendo. A companheira da tua mocidade. Aquela que começou a vida com você. Porque, para que chegou agora, meu irmão, é fácil. Você está aposentado, você é o velho da lancha, você tem emprego, você tem isso, você tem aquilo. É fácil demais. Eu quero ver essa doidinha quando você não era nada. Quando... Ivaneide, quando conheceu o Romeu, meu Deus do céu, imagina, hoje ele com essa caminhonetona aí, advogado, pertence ao Supremo Concílio, é outra coisa. Mas quando ele começou, só Jesus. Aí veja a perversidade que o texto vai colocar. Você abandona essa companheira da mocidade por outra. Concluindo, não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse é um dos textos mais difíceis de Malaquias, que se você pegar 10 comentários, tem 15 ideias diferentes. O hebraico é totalmente difícil de traduzir. Se você pegar cada versão da Bíblia que você tiver aí, vai ter uma ideia diferente. Mas o ponto aqui, o finalzinho do versículo, ajuda a entender essa primeira parte que é difícil, do verso 15. Qual é a ideia? Pelo menos a linha que eu sigo, sem entrar aqui em detalhes por causa da hora. Deus fez Ele pode estar falando aqui de Adão, ou ele pode estar falando aqui do primeiro casal, quando o homem e a mulher se tornaram um. Deus fez mesmo havendo em Deus um pouco de espírito, ou seja, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus não tinha espírito suficiente para fazer 10 de uma vez? Tinha, mas ele fez mesmo havendo nele espírito sobrando para fazer mais de mas Deus fez Por que ele fez
porque ele queria uma descendência que prometera. Qual é o ponto que ele está levantando aqui? O mesmo do início. Deus está defendendo a unidade, a família. Deus poderia ter feito vários Adão, várias Evas. Deus fez um, mesmo tendo nele mais de um espírito. Mas ele fez um. E ele fez para preservar a descendência. Porquanto cuidais de vós mesmos, e não seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ele está defendendo o princípio da unidade. Deus só fez um homem e uma mulher e tornou os dois uma só carne. Então ele está defendendo a unidade. E aí ele conclui: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Depois de tudo isso que ele falou, ele diz: Deus, por causa disso que eu falei, odeia o divórcio, o repúdio, o abandonar a mulher da sua mocidade. E o texto diz assim: e aquele que cobre de violência as suas vestes. Aqui tem duas linhas de interpretação extremamente interessantes. A primeira, talvez esses homens chegavam a cometer violência doméstica, brigas, a ponto de ir às vias de fato. Cometiam violência contra as suas esposas, brigavam com suas esposas. Porque quando o homem está com um amante, ele começa logo a brigar com a mulher de dentro de casa, a arrumar alguma coisa. Mas a segunda linha de interpretação, que eu acho que é bem coerente, é que, por que Deus odeia o divórcio? Porque divórcio é uma violência. É uma violência à aliança de Deus, ao pacto de Deus. É uma violência para com o cônjuge, é uma violência para com os filhos, é uma violência, é algo terrível. Por isso que Deus odeia o divórcio. E só quem já passou por um divórcio sabe o quanto é traumático, o quanto é uma violência para você, para o cônjuge, para os filhos, para a igreja, para a sociedade. Só quem já passou, quem acompanha, quem aconselha, sabe muito bem. Por isso que Deus odeia o divórcio. É uma violência. É uma violência. Principalmente aos filhos. Quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, eu comprei um livro de um padre católico, um dos melhores livros que eu já li sobre divórcio. A capa do livro é um monstro, como se fosse Moloque lá do Antigo Testamento, e uma ruma de bebê sendo sacrificado diante dele. E o tema do livro é divórcio e suas consequências. O pastor Romeu aqui sabe muito bem, os presbíteros aqui. Meu irmão, você quer se divorciar de sua esposa? Você quer se divorciar de seu marido? Em nome de Jesus, pense nas consequências, na violência que você está fazendo à sua alma, à alma do seu cônjuge e principalmente os seus filhos. Eles vão pagar um preço tão alto, que você não tem noção. Violência, por isso que Deus odeia. E ele diz: cuidai de vós mesmos, para que não sejais infiéis. Eu termino voltando à história que eu contei no início, que talvez você ache que eu já esqueci. Imagine que você chegou no aeroporto de Natal, ou de São Paulo, ou de qualquer outro lugar. E você vai pegar o voo para um determinado destino. E você está lá sentado esperando o voo, já fez tudo certinho, está só esperando a hora de voar. Aí vem uma comunicação no aeroporto. Todos os voos que estão saindo de Natal para São Paulo, está acontecendo um problema. 75% dos aviões que estão subindo de Natal e indo para São Paulo estão caindo no meio do caminho. A pergunta é: você vai? Você vai pegar esse avião? Você vai entrar nessa aeronave? Você vai fazer essa viagem? Pois bem, Reverendo Hernandes Dias Lopes, no livro dele,
casamento, divórcio e novo casamento, ele diz que as estatísticas mostram que 75% dos casamentos mistos e quase 80% do segundo casamento termina num traumático divórcio. Tem muita gente que diz assim: meu casamento é uma droga, é uma miséria, vou trocar, vou acabar e vou começar outro. Geralmente o segundo casamento é tão difícil quanto o primeiro, porque se você não mudou, se você não refletiu, se você não vê que você mesmo precisa mudar, o seu segundo casamento vai ser tão infeliz quanto o primeiro. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis, em nome de Jesus.